como quem vê aquele que é invisível. Você já viu alguma coisa invisível? Nós nunca vimos assim com os olhos humanos, mas pela fé nós conseguimos ver o invisível, né? É isso que diz Paulo lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Está vendo? Convicção de fatos que não se veem. Então nós enxergamos coisas invisíveis com a nossa fé. O Deus querido nos usa através do Espírito Santo para que possamos levar a tua mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam conhecer o Deus do qual nós servimos, um Deus vivo e verdadeiro, justo e fiel, que está sempre do nosso lado, nos ajudando. Por favor, Deus querido, abençoe toda a programação que vai acontecer aqui na Igreja de Jardim Prudência, a escola sabatina, o culto, e possamos, ó Deus querido, sentir a tua presença em tudo que for acontecer aqui hoje. Amém. Abençoe a vida de cada um de nós, abençoe nossos familiares, os nossos amigos que estão aqui conosco hoje. É o que nós pedimos, agradecidos por Jesus. Em todo o mundo tem essa escola sabatina. Então, se você algum dia estiver viajando na Austrália, Estados Unidos, Japão, aqui na América Central e aqui no Brasil também, qualquer lugar que você for na igreja adventista no sábado, você pode participar dessa escola. E é o mesmo prato que você vai saborear aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, é o mesmo prato. Isso aqui é uma escola organizada, né? E você faz parte dessa escola. E muitos têm assim dificuldade de participar dessa escola, mas não sabem as bênçãos e a alegria que é participar dessa escola. Perto de casa tem um campinho de futebol e começa às 7 horas da manhã os jogos no sábado. Então 6h30 a gente já vê os carros chegando lá, meninados, os rapazes chegando, super animados, muito animados mesmo, para jogar futebol. E nós também devemos pegar essa animação, né, essa alegria, essa disposição para estudarmos a palavra de Deus na escola sabatina. E especificamente esse trimestre, as ofertas para o 13º sábado estão, vocês sabem, né, divisão sul-americana, e existem vários projetos aqui que o Brasil está com o maior número de projetos no Brasil. Olha aqui, na contracapa da sua lição você vê, vamos recapitular aqui, uma nova igreja em El Alto, na Bolívia, nova igreja em La Paz, também na Bolívia, em Cochabamba, na Bolívia também, uma outra igreja, e uma nova igreja em Trinidad, na Bolívia. E agora vem a parte do Brasil, Ribeirão Preto, Brodowski, Mauá, pertinho, do lado aqui, e uma igreja em Santos. Então, as ofertas do 13º sábado desse trimestre vai contribuir para fazermos, abrirmos esse número de igrejas aqui. Olha como é importante. Bem, e essa escola, como eu disse no início, né, uma escola mundial assim, essa escola ela tem material para você estudar sempre, é uma coisa que nunca vai faltar. E nós só vamos, vocês saberiam me responder quando é que nós vamos nos diplomar, quando é que nós vamos pegar o nosso diploma desse estudo, dessa escola que nós estudamos? Alguém tem uma ideia quando é que nós vamos pegar o diploma? Quando Jesus voltar. Na volta de Jesus. Cada um de nós vamos receber um diploma selado com ouro. Você vai receber também uma coroa de ouro. E o que é mais importante, nós vamos receber também uma vida eterna, né? Na lição da próxima semana, lição número 9, uma vida de louvor. Então nós temos bastante material para estudar durante essa semana e no sábado que vem recapitularmos. Nosso Deus agora será louvado
pela nossa irmã Paula, gostaria de chamá-la. Eu sei que Ele ainda tem muitas bênçãos, não só para mim, mas para os irmãos também. Eu vou louvar a Deus com estilo. Só quem tem raiz. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, isso bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, isso vem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz cresceu. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te mostrei, minha raiz cresceu. Eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Jesus, vem aqui trazer, que paz me venha ao coração. Nas aflições que eu viver, me guie.
Obrigado porque nos concedeste mais essa oportunidade de participar do culto de adoração ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um aqui, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Logo mais também entregaremos uma parte dos recursos que o Senhor coloca diante de nós, em atitude de agradecimento e confiança que temos ao Senhor em Ti. Agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Ele é o mesmo, sempre o mesmo, será fiel até o fim. Meu clamor não se corrompeu, meu amor não diminuiu. Ele é o mesmo, sempre o mesmo, será fiel até o fim. Não vou me abalar, se não me conformo, não vou me calar. Se tudo que eu tenho é minha voz, vou gritar. Eu quero silêncio.
amor de um pai que pede o filho. Eu clamo a oração que rompe barreiras, que vence o medo, que passa o vale e chega até aos céus e traz teus milagres.
Quebrando o Silêncio, que é uma coisa assim, extremamente importante para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Evandro, seja bem-vindo. A nossa casa é aconchegante, é quentinha, né? Então seja bem-vindo. A irmã Celinha, ela comprou um presentinho para você se sentir mais à vontade aqui na nossa casa. Você faz uma oração para a gente também? Olha que bonito. Binário no binário. Olha, legal. Muito obrigado. Eu não tenho, hein? Não tenho. Ela reparou. Ele não tem. Obrigada. Vamos nos colocar de joelhos, aqueles que puderem, para fazermos uma oração. Querido e amado Pai, que aqui está, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelo seu carinho e pelo seu amor por nós. Obrigado porque aqui tem famílias reunidas, preocupadas, Senhor, com o bem-estar da tua igreja. Obrigado pela liderança que promove estes eventos tão necessários. O Senhor sabe das histórias que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, o Senhor sabe da vida de cada um aqui, sabe das necessidades. Peço que a mensagem venha ao encontro dos corações e que possa transformar as almas, tanto daqueles que sofrem, quanto daqueles que agridem. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Abençoa a tua igreja, o teu povo, que teu Espírito fale nessa manhã através de mim. Te peço por Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora sim, né? Quebrando os protocolos aqui. Mas tá bom. Queridos, olha só. A irmã estava falando que o irmão Arnaldo estava deletando ela, né? Na verdade, o convite foi feito para minha esposa e a minha esposa se deletou, entendeu? E aí, na verdade, a Paula conhece a minha esposa, né? Você conhece não? Você trabalhou com ela? Ah, entendi. Qual escola? Ah, Interlagos. Mas você não está mais lá em Interlagos? Ah, tá. Trabalharam juntas então. E aí minha esposa falou, olha, você pega tantos casos clínicos, você palestra todo ano sobre quebrando silêncio, todo sábado você está numa igreja diferente, né? Então, acho que você é a pessoa mais indicada do que eu. E aí eu acabei vindo no lugar dela e ela ficou com as nossas crianças, né? Com o Duduzinho, com o Henrique, lá na escolinha. Eles têm atividades hoje de aventureiros, tem entrega de folhetos, quebrando silêncio, um monte de coisa, né? São 11 em ponto, eu tenho até que horas aqui? Vocês vão sair para distribuir folheto alguma coisa? Não? Culto normal, né? Então tá bom, então podemos ficar aqui até a 1. E aí a gente vai falar aqui o seguinte, ó. Infelizmente, eu saí um pouquinho com pressa de casa e eu ia trazer meu violino para tocar aqui para vocês, né? Mas, estou falando isso para vocês porque da próxima vez vocês me convidarem para pregar, eu vou exigir, tá bom? Não, essa é só uma dicasinha, se vocês me chamarem de novo e tudo. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é super sério, né? Quebrando o silêncio. Gente, vocês não têm noção da alegria que eu tenho no meu coração de poder participar de eventos como esse e de ver a Igreja Adventista protagonizando essa campanha, sabe? É muito importante isso e vocês não têm noção da quantidade de pessoas da nossa igreja que sofrem com violência, que sofrem abuso. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que têm cargo na igreja e que são agressores e abusadores. Vocês não têm noção. E muitas vezes a gente acha que essa realidade está lá fora, a gente acha que isso é coisa dos ímpios, a gente acha que isso é coisa daqueles que não conhecem a Deus, mas não. Eu já atendi pessoas de dentro da igreja, mulheres que promoviam campanhas de quebrando o silêncio, mas que dentro da própria casa tinham um tipo de violência ali com o marido. Entendeu? O marido, né, é uma pessoa um pouco mais agressiva, violenta e diácono da igreja. Então, eu vou contar para vocês alguns casos e eu não vou transitar aqui só pelo mundo dos adultos, mas as crianças também estão sendo contempladas, né, em toda essa campanha e tudo isso é muito necessário de a gente falar. Agora veja só, eu já atendi pessoas, hoje é muito comum eu atender adultos, eu atendo online apenas, não tenho mais consultório presencial porque não compensa.
Então, por causa do Instagram, e às vezes a gente tem a oportunidade de fazer programa lá no Novo Tempo, o pessoal acha a gente em vários lugares do mundo, né? Eu já fui acho que umas 5, 6 vezes lá no consultório de família. Dia 15 de outubro eu vou fazer uma palestra, é um sábado à tarde, vai ser ao vivo, um sábado à tarde numa programação que vai ter. Vão ter 3 palestrantes, eu, Priscila Belzo e Rosana Alves, e a gente vai fazer esse programa lá. Então as pessoas elas assistem a gente e começam a conectar com a gente, mandar mensagem no Instagram, pessoas que estão ali na Austrália. Olha, eu já atendi pessoas da Austrália, Portugal, Espanha, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Panamá, né? Todos esses lugares. E eu estou contando isso para vocês porque quando a gente vai rodando o mundo, a gente percebe que tem pessoas com as mesmas histórias, com os mesmos traumas e problemas. E eu ontem, conversando com uma menina dos Estados Unidos, que a moça, uma das... Como é que é o nome? A Marla Litt, esposa do pastor Daniel Litt, que eles pastoreiam uma igreja. E ela entrou em contato comigo e falou assim: Evandro, tem uma pessoa aqui que está frequentando minha igreja, que está aqui, na verdade o namorado dela frequenta a minha igreja e eles estão em Newark, né? Eu não sei exatamente aonde que é ali nos Estados Unidos essa cidade, mas a cidade chama Newark. Do lado de Nova York, desculpa, do lado de Nova York. E eles têm ela falou para mim que essa moça namora com o rapaz da igreja dela. E essa moça está tendo alguns ataques assim de possessão, segundo a outra denominação que ela frequenta, que eu não sei se é da congregação, Assembleia, eu acho, não me lembro exatamente. E aí a Marla falou para mim: mas Evandro, eu acho que esta menina, ela só tem crise de pânico, mas eu acho que não é possessão. O meu esposo, Daniel Litt, que foi lá orar, e quando chegou lá tinha um monte de gente da outra igreja ali em cima dela e tentando tirar o demônio dela, mas a gente acha que ela estava com uma crise de pânico e não com uma possessão. E aí eu falei: bom, manda ela para mim, eu converso com ela e a gente vê o que acontece. E aí ontem eu atendi ela online, né, pela tela, e conversando com ela tudo, ela falou para mim de vários sintomas de ansiedade que ela tem, vários sintomas. E aí eu fui investigando e a conclusão eu falei para ela: fique tranquila, minha filha, você não tem demônios, não deixem que coloquem isso na sua cabeça porque vai piorar o seu processo. Você tem uma forte ansiedade decorrente de um estado de depressão. E tanto a depressão, pode existir depressão ansiosa, mas também a ansiedade gera depressão, tá? E aí, analisando a história dela, e eu já digo isso para vocês, todos aqui, que 90% dos casos que eu atendo, a gente sempre encontra um prejuízo na experiência do amor. É sempre assim. As neuroses, Freud dizia que as neuroses do ser humano são formadas por sua história de amor. E eu conversando com essa menina, em algum momento, em poucos minutos ali, eu já fiz a pergunta logo, porque eu já estou acostumado, eu já tento ir direto ao ponto, né? Porque eu acho que a felicidade das pessoas tem pressa. E aí eu já perguntei para ela: você foi abusada uma vez na sua infância? E ela disse para mim: olha, eu uma vez lavando louça, o meu pai passou a mão em mim, assim, no meu seio, veio por trás, tudo, e eu só tinha ele, eu não reagi, e eu não tinha para onde ir, e eu acabei deixando aquilo passar e pronto, mas nunca mais aconteceu. Tudo bem. Mas ela estava me relatando que ela nunca teve um lar específico, ela sempre pingou na casa do pai, na casa da mãe, na casa de uma avó, na casa de outra avó, ficou nos Estados Unidos, ficou no Brasil. Então ela nunca teve raízes, e essa fragilidade emocional dela está trazendo para ela diversos problemas agora de ansiedade, depressão e pânico, entendeu? Mas esse caso ainda foi mais leve, né? Mas eu já atendi histórias de gente lá dos Estados Unidos, brasileiros, né? Que estão lá nos Estados Unidos, uma brasileira que estava nos Estados Unidos. E na época ela falava para mim o seguinte: Evandro, eu dos 6 aos 11 anos eu fui abusada pelo meu pai. Só que era uma família grande, de 10, 12 irmãos. E os irmãos mais velhos também abusavam das irmãs mais novas. E eu passei a minha adolescência inteira, meu corpo nunca foi meu, meus namorados, tudo sempre, as pessoas que eu me envolvi, meu corpo nunca era meu. E aí no dia do meu noivo, né, eu tinha relação sexual com o meu noivo, no dia da noite de núpcias, na lua de mel, eu travei e não consegui mais ter relação, e eu fiquei anos, eu já estou há mais de 20 anos aqui com problemas com o meu marido, e a gente vai levando o casamento, mas a vida sexual nunca foi boa por causa dos meus traumas de infância, não é? Outro caso aqui do Brasil que eu atendi, a moça falando para mim, hoje com mais ou menos uns quase 40 anos de idade, e ela dizendo para mim que o pai dela, quando ela completou 14 anos, o pai dela começou a olhar pela fechadura, começou a querer passar a mão nela. E aí, o que acontecia? Acordava de madrugada, ele acordava muito cedo,
5 horas da manhã, a esposa dele descia, era um sobrado, descia para fazer café, e ele passava no quarto da filha para deitar com a filha, para tentar abusar da filha. A filha nunca deixou tal, e sabe o que ele fazia? Dava tapa nela, dava tapa na cara dela, porque ela não queria se entregar para ele, o próprio pai, né? E aí, o grande problema dessas histórias, sabe qual é? Que a mulher geralmente sabe, a mãe. Geralmente a mãe sabe. E a grande mágoa dessas pessoas abusadas não é só pelo pai, mas é a mágoa com relação à mãe. Porque a mãe muitas vezes é omissa. E pode acontecer diversos motivos para que isso aconteça. Às vezes a mãe... Minha prometida está ali, hein? Obrigado, hein? E aí, às vezes acontece de a mãe não querer ter uma exposição social de uma separação, por exemplo. E aí mantém os filhos sofrendo para não ser vista na sociedade, porque tem vergonha de ser considerada uma mulher separada. O que vão pensar? E essas pessoas todas que eu estou relatando aqui frequentam igrejas, não adventistas, mas frequentam igrejas, são pessoas cristãs, entendeu? E tem esse problema sexual dentro de casa. E aí a gente vê situações assim terríveis nos lares, e hoje eu trato de adultos que trazem essas sequelas. Mas também, uma vez, eu estava almoçando com os meus filhos, era mais ou menos meio-dia, minha esposa dá aula de manhã, ela não tinha chegado, e eu estava almoçando e me liga no celular, chama, eu falei, eu não vou atender agora, né? Geralmente os meus clientes que estão interessados em terapia, eles me mandam WhatsApp, e eu não atendo assim, porque às vezes eu atendo, e as pessoas começam a querer fazer terapia por telefone, né? E às vezes me pega num horário que não dá. Então eu geralmente não atendo o telefone. E aí chamava, aí eu falei, nossa, mas que estranho, né? Eu vou atender, vai. Aí atendi. Aí era uma coordenadora de uma escola, tá bom. E aí falou pra mim assim, Evandro, olha, eu recebi o seu contato, a pessoa, uma psicóloga, ela não pode fazer a palestra pra gente, mas disse que não pode ser outra pessoa, e o único nome que ela indicou foi você, e ela disse que ela confia e tem que ser você, e por favor, não rejeite o nosso convite. Nós precisamos falar com os pais dos nossos alunos hoje. Eu falei para ela assim, olha, eu não posso fazer uma palestra, eu vou começar a atender a partir das 15 horas, assim, meio-dia. Ela falou assim, olha, a gente faz aí uma correria, a gente avisa os pais, nem se você puder fazer uma reunião de uns 30 minutos, pode ser às 2h30, das 2h30 às 3h. Faz uma reunião, por quê? Passou nos jornais, hoje pela manhã, que um dos nossos professores estava no Uber e deixou o celular no Uber, esqueceu. E aí, o celular foi pego pelo motorista do Uber, e aí estava sem senha. E ele começou a olhar algumas fotos e viu que tinha fotos de crianças nuas. E aí o motorista entregou na delegacia, o motorista do Uber entregou na delegacia, e aí localizaram, entraram em contato e descobriram, e agora estão atrás e prenderam, não lembro se já tinha prendido ou não, o professor. E a coordenadora falou para mim o seguinte, mas Evandro, é o melhor professor da escola, as crianças amam, é a pessoa mais especial dessa escola, não tem uma criança que não goste dele, e ele é muito querido, e a gente não sabe como falar com as crianças, a gente não sabe como falar para os pais. Amanhã esse professor não entra em sala de aula, a gente quer saber como é que a gente vai justificar para as crianças isso, que ele não está mais na escola, entendeu? Como que os pais vão entender a postura da escola diante dessa situação? E eu falei para ela, bom, dada a gravidade do caso, vamos lá, né? Vamos conversar com esses pais. E aí eu fiz a palestra ali para eles e tudo, e graças a Deus deu tudo certo, a gente conversou e acalmou bem os ânimos ali, foi bem legal. Então olha só, a fala dessa coordenadora, de que era o melhor professor da escola, que era o mais querido de todos. Percebe? Como o abusador, geralmente, ele não é aquele que bate no vidro do seu carro ali, no farol, e quer pegar sua criança, e é alguém que estava passando na rua e de repente pulou o portão da sua casa e entrou ali para mexer com as suas crianças enquanto você estava dormindo. Não, o abusador é aquele que é próximo, é o tio da perua, o abusador é o avô, o abusador é o irmão da mãe, ou um dos irmãos, o abusador é o primo. Já atendi situações onde a mãe falava assim para mim, Evandro, meu filho estava com o pai dele no carro, somos separados, e o pai dele falou o seguinte, olha, você viu o tio da sua mãe, que aconteceu? Ele morreu, mataram ele, né?
E aí o menino de 12 anos na época falou assim, mas também é claro que ele fazia com as crianças, né? Aí ele falou assim, como assim fazer com as crianças? Ele falou, ele fazia assim com as crianças, já tinha feito comigo. Ele falou, como assim? Ele fez com você? Fez o quê? Ele mexia com a gente, assim, tudo, né? Ele vai saber por que mataram ele. Às vezes ele mexeu com a criança errada, né? E o pai falou assim, mas você tá louco? Você nunca me falou isso? Ninguém falou isso? E sua mãe onde estava? E o pai, né? Eram separados, o pai começou a culpar a mãe. E a mãe ficou desesperada, porque como assim? O que acontecia? A mãe ia para casa dos pais dela, dos avós da criança, e os pais dela, ela tinha um tio que morava no mesmo terreno ali dos avós da criança. E o tio tinha brinquedos assim. E aí, enquanto ela ficava com os pais dela, as crianças, os sobrinhos, tudo iam na casa do tio que ficava no mesmo terreno. E ali o tio, né, tentava ali, tirar a roupa das crianças e brincar e tal, aquela coisa toda, não é? Então vocês percebem como geralmente o abusador é alguém que está dentro de casa, é alguém que tem contato, é aquele cara legal, é aquele que está acima de qualquer suspeita, entendeu? Então a gente precisa orientar as crianças. E sabe o que acontece em muitos casos? A criança chega, o abusador, ele não fala assim para a pessoa, né, para a criança, olha, se você contar, eu te mato, ou se você contar, isso também acontece. Se você contar, eu mato os seus pais. Essa é uma das mais clássicas, né? Se você contar, eu mato os seus pais. E a criança fica morrendo de medo. Mas a gente tem que entender que o abusador, ele tenta raciocinar como a criança. E ele pensa o seguinte, sabe quando você fala para o seu filho, olha, não deixa ninguém pegar nas suas partes íntimas, hein? Isso é errado, não pode. Não é assim que você fala para o seu filho? Aí o abusador chega para o seu filho, abusa e fala o seguinte, olha, o que você fez acho que não foi muito legal. Se você contar para os seus pais, eles vão ficar muito bravos. Capaz de eles te mandarem para fora de casa. Porque eles não estão falando para vocês sempre que isso é um problema e que não pode ser feito? Só que então, você fez, e agora? Então é melhor você não contar, porque eles vão ficar muito bravos com você. Entende? Então você percebe que você tem que mostrar para o seu filho mais ou menos aquilo que o abusador pode falar. E dizer para o seu filho, olha, se alguém falar para você não contar que eu vou ficar bravo, eu nunca vou ficar bravo com você. Ele vai tentar te botar medo, a pessoa que abusa tenta te colocar medo, fala que vai matar seu pai, que é sua mãe, mas tudo isso é mentira, você tem que contar. Fique tranquilo, não vai acontecer nada com o papai, com a mamãe, você tem que contar pra gente, eu não vou ficar bravo, você é só uma criança, entende? Então a gente tem que ter essa visão de como a criança interpreta essa situação. Só que olha, são muitos casos, eu poderia aqui ficar falando de tantas outras coisas, né? Vou contar um último caso aqui, que esse é um dos que tem mexido mais comigo, sabe? Eu atendo um senhor, ele é do Sul, e ele diz pra mim que ele tem hoje mais de 50 anos. E ele fala, a minha vida toda foi completamente jogada no lixo. A minha vida toda, meu pai, quando chegava em casa, nós, os irmãos, dizíamos, o demônio chegou. A minha mãe, todos os dias apanhava do meu pai. Ele chegava bêbado e todos os dias ela apanhava. E a gente dormia todas as noites, sempre assim, um sono muito leve, muito perturbado, a gente tinha pesadelos. E às vezes a gente não sabia se a gente estava sonhando ou se era realidade, porque um pesadelo dormindo e a realidade era igual. O meu pai bêbado já correu atrás da gente pela rua com machado para tentar matar a minha mãe e a nós. E o meu pai, ele pegava pela camiseta e ele arrastava a gente, rasgando, e quantas roupas, dezenas de camisetas nossas ele já rasgou por puxar a gente pela roupa. O meu pai, ele batia muito na minha mãe e na gente também. E a gente dormia sempre com aquela expectativa de que a qualquer momento alguma coisa ia acontecer e alguém ia morrer. De tamanho era a violência. Polícia era constante em casa porque os vizinhos chamavam. E aí ele contando essa história, mas de tudo que ele falou, o que mais me deixou muito triste é que ele falou que aos 10 anos de idade ele tinha um irmão com 6 anos de idade e o pai era muito agressivo e o irmão ele tinha hepatite, e a hepatite ela é uma degeneração do fígado, não é? Então é uma doença crônica que o menino tinha na barriga. E certa vez o pai
uma bota pesada, ele usava uma botina, né? Trabalhador assim, operacional, operário. O pai deu um chute na barriga do menino com a bota. E aí, depois de 2 semanas mais ou menos, o menino piorou demais e faleceu. E aí, imagina, uma criança de 10 anos perdeu um irmão de 6 anos por causa de uma agressão do pai. Isso é terrível demais. E aí ele disse que durante a infância o pesadelo era o pai. Quando ele fez mais ou menos uns 16 anos, ele começou a reagir, e aí ele já tinha força física e ele já não deixava mais e disse para o pai: você nunca mais vai encostar o dedo na gente. Só que aí, a partir desse momento, dos 17, 18 anos, ele já começou a transferir muito da mágoa dele para a mãe, porque a mãe nunca quis separar do pai para se proteger daquela situação, para proteger os filhos. Eu estou falando de uma situação de mais de 40 anos atrás, então a mentalidade era outra. Gente, vamos ser bem sinceros, eu amo a igreja adventista, eu amo a nossa igreja, estou há mais de 20 anos nela, só que até a nossa igreja tinha uma outra visão, era uma questão cultural da época, todas as denominações tinham essa visão de que não podia separar e que Deus ia transformar, e que a mulher ela tinha que ficar ali apanhando e sofrendo, esperando que o Espírito Santo transformasse o marido e talvez aquela mulher fosse a salvação daquele marido. Não era assim a ideia? Mas não, gente, não. Hoje, se a gente encontra abuso, separa e ponto final. Não existe isso. Em muitos casos nesse mundo não existe solução perfeita para um mundo imperfeito. Ah, mas quando ela casou, Deus não queria que ela se separasse, mas também Deus não queria que ela apanhasse, entende? Deus não queria que os filhos apanhassem. Agora, tem um pensamento na psicologia que a gente diz, né, que a infância é a menor fase da vida, mas a gente passa a vida inteirinha lidando com ela, seja a infância boa ou a infância ruim, porque a infância ruim, você lida a vida inteira com traumas, e a infância boa vai trazer memórias que vão fazer com que você tenha atitudes e performance e realizações e coisas boas ao longo da sua vida, mas por causa da infância. E aí, durante a adolescência, ele lidou muito com essa mágoa da mãe, e quando ele chegou por volta dos 20 anos, ele era muito inocente, e a sexualidade dele se desenvolveu muito tarde. E ele começou então a entender que ele tinha uma orientação sexual diferente, ele começou a se considerar homossexual. E aí a gente vê que tudo isso tem uma influência ali de uma aversão, né, à figura paterna, mas ao mesmo tempo uma carência que busca a afetividade masculina em relacionamentos sexuais. E o meu tema aqui não é homossexualidade hoje, mas a gente vê que a grande parte dos casos existe uma certa disfunção ali nos papéis familiares, né? Mas não é meu tema aqui hoje. E aí, o que acontece? O pai dele faleceu em 2000, ele já tinha uns 30 anos, mais ou menos, quando o pai dele faleceu. Faleceu de vários problemas de saúde, nem ele sabe dizer exatamente do que o pai faleceu, porque o pai bebia tanto, né? Tinha uma vida tão terrível. E o pai faleceu, só que 6 meses antes do pai falecer, o pai se transformou numa pessoa completamente diferente, porque nem a bebida ele queria mais, e aí a lucidez começou a tomar conta da vida dele. E aí ele começou a olhar para o filho de agora 30 anos e falar com palavras diminutivas, tipo: nossa, cortou o cabelinho, ah, filhinho, vem. Sabe assim, aquela coisa de querer viver a infância de um filho que não viveu, só que agora o filho com 30 anos de idade. E aquele pai, então, imagina só que passava, né, na cabeça e no coração daquele